Gratidão, Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade que eu tenho de conversar com essas pessoas. Gratidão, Cristo, misericordioso, nosso irmão, que me chamou para trabalhar com o Senhor. Gratidão, Espíritos de luz, que nos ajudam na nossa caminhada, que nos ajudam na nossa evolução. Um salve a todos, salve! Orixás, mestres ascensionados e guias. Os orixás são luzes, são energias que emanam de Deus, emanam de Zambi, que eles chamam, mas não tiveram carne, não foram pessoas, são energias. No candomblé existem lendas desses orixás, né? E que na Umbanda também se comentam sobre essas lendas. Agora, os guias foram pessoas que um dia, ao invés de se reencarnar, preferiu trabalhar na luz. E aí eles são os guias, são trabalhadores de Cristo, trabalhadores da espiritualidade maior, não é? E usam os médiuns para trazer as mensagens divinas. Os mestres ascensionados, eles foram pessoas. E eles foram evoluindo, que chegaram num patamar que eles são luzes. Eles não têm mais carne, não têm mais matéria. Por isso que eles não incorporam. Mas sempre que tem uma regeneração planetária, eles descem à Terra e aí eles podem reencarnar, eles podem incorporar. Como é o caso dos mestres ciganos, que desceram à Terra em março desse ano. O portal para que esses mestres desçam, para que mais mestres desçam, foi aberto agora, dia 26 de julho de 2020, e ficará aberto até dia 8 de agosto deste ano. Então, mais mestres vão descer à Terra. Para quê? Para poder ajudar na regeneração planetária. Então, está havendo uma briga, uma luta entre as trevas e a luz. Era para o mundo, para que ocorresse a evolução do planeta, era para o mundo ter vivido uma terceira guerra mundial. Mas optaram por um vírus. Porque o vírus ia ter um papel mais fundamental, ia ter um papel melhor nisso tudo. O vírus faz você pensar em você, faz você pensar no outro, faz você pensar em Deus. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então você está pensando nessa trilogia. E foi isso que Jesus pregou. Então, é essa a fórmula para a evolução nossa e do mundo. Mas por que o vírus está sendo usado e como que está ajudando no combate às trevas? Vou explicar assim. Quando uma pessoa desencarna, quando uma pessoa sai da carne, sai desse envoltório e vai para o mundo espiritual, muitos ainda ficam enraizados aqui. Eles ainda sentem necessidade de alguns fluidos, de algumas substâncias, de algumas coisas daqui da Terra. Então, por exemplo, se ele fumava, se ele bebia, se ele se drogava, ele vai sentir falta disso. Então ele vai se aproximar das pessoas que bebem, que fumam, que se drogam,
para tirar esse fluido, para tirar essa energia dessas substâncias. Então as pessoas ficam obsediadas, as pessoas ficam vampirizadas, vamos chamar assim, e só aumenta a bebedeira, só aumenta fumar, só aumenta se drogar, porque é isso que o espírito que está rondando pede. Mas não é só esse tipo de vício que pode atrair um espírito. O vício da gula, o vício da inveja, o vício da ira, todos esses vícios atraem espíritos das trevas. Então, quando se tem a doença, a gente fica isolado, nas ruas ficam menos pessoas, então tem menos chances de vampirização. Esses espíritos que desencarnaram e que necessitam desses fluidos, eles encontram a energia dessa forma. Então, eles é como se trocassem a pilha. Eles se reenergizam dessa forma. Quando a pessoa adoece pelo vírus, ela tem que parar com alguns vícios, porque o vírus força isso. Então, por exemplo, a pessoa comia muito, ela não vai conseguir comer. A pessoa fumava, ela não vai conseguir por conta do vírus, né? Ou, se precisar, eles colocam no hospital, eles dão um jeito, né? Mas é para tentar desvincular disso tudo. Pessoa que bebe também, e assim vai. A pessoa, por exemplo, que está em depressão, também. Nossa, mas doente, fica mais depressivo, fica, mas pensa nele. Tem cuidados com ele, tá pensando nele. Então, o tipo de pensamento muda. E o tipo de pensamento mudando, esse liame, essa junção é desfeita. Então, é dessa forma que os espíritos iluminados, né, os espíritos de luz, eles conseguem diminuir a força desses espíritos das trevas. E fica mais fácil de combater. Porque, na realidade, eles combatem amorosamente. Eles convencem a pessoa, olha, tem um lugar melhor para você ir. Né? Nem sempre dá certo. Às vezes, eles precisam levar assim, como se fosse um preso. Você não vai deixar uma pessoa que está matando, que está trazendo alguma coisa muito grave para outra, solto. Você tenta conversar. Fala, olha, o que você está fazendo está errado. Não tem jeito, você leva preso. E é isso que está acontecendo nas trevas. E a cigana Esmeralda, que é uma mestre ascensionada, que desceu à Terra e que trabalha por meio de mim, ela faz parte desses combatentes. Então, muitas vezes, ela chama as pessoas e faz a negociação. Olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Você tá agindo dessa forma. Você vai continuar assim? Filho, se você continuar assim, eu vou ter que combater você. Você não acha melhor parar? E ela tenta convencer. Todas as esmeraldas fazem isso. Todos os espíritos de luz combatem as trevas. Mas esse tipo de conversa que eu tô falando é tipo da Esmeralda Mestre, que é diferente dos guias. Existem várias ciganas esmeraldas, vários ciganos Vladimir, vários ciganos Juan, Carmen. Existem vários, mas são guias. Mestre Esmeralda só tem uma. Esmeralda é um nome muito comum entre os ciganos. Então, vocês vão ver muitas ciganas Esmeralda, muitos ciganos Vladimir. Mas o rei cigano Vladimir, mestre
ascensionado só tem um, né? É claro que quem está na Umbanda entende isso. As outras Esmeraldas, os outros Vladimir, podem ser sim emanações desses mestres. Mas pode simplesmente ter esse nome e trabalhar inclusive para outro mestre, né? Pode ser Esmeralda e trabalhar, por exemplo, para mestre Yasmin, né? Não tem problema nenhum. Porque cada mestre tem o seu subchefe, né? E tem depois os ciganos que trabalham junto. O que significa isso? Significa que trabalham na mesma linha, tá bom? Então, é dessa forma que está ocorrendo o combate. Eu estou explicando o jeito que está ocorrendo o combate como os ciganos fazem, os ciganos de luz fazem. Eu não sei como os outros mestres fazem, porque eu não trabalho com eles, tá bom? Então eu estou explicando o jeito que o mestre cigano faz. E a Esmeralda, ela é uma cigana guardiã, ela é uma cigana combatente, assim como o cigano Igor também faz isso. Então o cigano Igor também, ele chega para a pessoa, ele vai conversar, ele vai falar, você está fazendo isso, você vai continuar, né? Ele também vai fazer isso. Então são alguns ciganos. A cigana, por exemplo, Rosa Amarela, ela faz isso também, né? Porque ela dá o direcionamento. A cigana Sulamita dá o direcionamento. Mas os mestres, eles são difíceis de trabalhar, porque um desvio que você tem, eles entram e conversam. Se a Esmeralda chamou para conversar, é porque não tem mais jeito, o cigano tá indo embora. É porque às vezes ela dá mais uma chance, né? Ela fala assim, olha, eu vou te dar mais uma chance. E é dada essa chance. E aí a pessoa não adianta, aí o cigano se ausenta sim da pessoa, tá? O mestre se ausenta sim. E vai procurar um outro médium. Porque o mestre, ele precisa de um médium que trabalhe fielmente com ele, né? É dessa forma, então é bem difícil. Eu sou um bandista e eu tenho outros guias. É difícil trabalhar com os guias, mas eu acho que com a Esmeralda é um pouco mais. É um pouquinho mais. Porque ela não deixa desviar, né? Tem que ser bem certinho, os outros guias também. Mas a cigana é uma vez só, né? Pôs na linha ou não, é uma vez só. Porque cigano trabalha muito com a palavra deles. Ele deu a palavra, acabou. Então, se ele perdeu a confiança, perdeu a confiança. Não é que ele não vai ajudar mais a pessoa. É claro que ele vai continuar ajudando esse médium, é claro que ele vai continuar ajudando todos os protegidos dele. Mas ele não vai mais atuar por meio dessa pessoa. Não vai mais. Mesmo que a pessoa se regenere, ele não vai mais. Então, é bem difícil, mas é muito bom. Porque a gente aprende muita coisa diferente, a gente vê muita coisa. A Esmeralda é uma cigana que quem já viu o olho dela, vê que ela não tem olho. É como se fossem duas esmeraldas mesmo no lugar dos olhos. E essas esmeraldas fazem com que ela que ela seja chamada de a cigana dos olhos que tudo vê. Nada escapa de um olho cigano, de nenhum cigano. Mas a esmeralda, ela vê 360 graus. Então, muitas vezes eu tô conversando com uma pessoa, eu vejo atrás também, né? Do lado, dá pra ver. E como os ciganos ficam 24 horas com a gente, né? Todo dia, toda hora. Então, muitas vezes eu tô andando na rua, tô vendo.
né? Então é um pouco estranho no começo, depois é muito bom. Mas o que eu tô falando é que foi aberto esse portal, estão descendo esses mestres e nós vamos entrar para uma outra dimensão em breve. Quem não se regenerar vai ter sim uma nova reinfestação do vírus, mas é por conta disso que eu tô falando, não é? É porque precisamos com que esses liames, né, essas amarras, sejam desfeitas, né? Para que seja mais fácil de o obsessor ser levado embora, né? Esses espíritos das trevas serem levados embora, tá bom? Quem puder, compartilhe esse vídeo. As pessoas estão muito preocupadas com o que está acontecendo. É interessante saber sobre isso. Me perdoem por eu não falar dos outros mestres, porque eu só falo sobre o que eu sei, tá bom? E eu só sei sobre os mestres ciganos. Eu estudei com o mestre Vladimir, com a mestre Esmeralda e com a mestre Sulamita. E tinha também a presença da cigana Vlanacha, que é uma mestre também. Eu não estudei por livros. Eles desceram, eles me irradiaram, né? Só a Esmeralda que tinha descido à terra, junto com o cigano Igor, porque Vladimir, que é marido da Esmeralda, ele pede para algum cigano vir junto, e um cigano, Igor, é o protetor da Esmeralda. Mas Esmeralda precisa de protetor? É assim que funciona no mundo cigano. Tem uns ciganos que protegem o clã, né? E o Igor era um cigano que protegia o clã. Tem outros que vão negociar, tem outros que vão caçar, tem outros que vão, né? Então, Igor era um cigano que protegia o clã. Depois ele era um pirata também, né? Às vezes ele ia para o mar. Mas ele era um dos que protegiam, ele era o que protegia Esmeralda. A cigana na carne. Esmeralda, né? E então é isso. Quando Esmeralda desceu à terra, logo depois Igor veio também. Agora a caravana inteira tá aqui. E é muito bom isso. O que vocês precisarem, gente, que for justo, vocês peçam ao povo cigano de luz, porque vocês recebem. Eles são de uma bondade extrema, eles são muito justiceiros, eles trabalham muito na justiça. Então, o que vocês precisarem, vocês podem pedir, porque eles não medem esforços, eles são trabalhadores de Cristo. Então, eles têm um poder, assim, que eu não conheço todo ainda. E as pessoas que trabalham com energia, que conhecem a minha cigana, falam isso, eu não conheço todo o poder ainda. Cada dia eu me surpreendo mais. E com os outros ciganos também, com que eu trabalho junto, né? Porque eu trabalho com outros mestres, trabalho com subchefes, trabalho com alguns ciganos que fazem parte da caravana de luz também. E é muito forte, eles são muito unidos. Se você mexe com um cigano, você mexe com todos. E ninguém entende como o cigano trabalha, só os ciganos. É muito bom. E se você pede uma coisa para um cigano, todos vão tentar te ajudar. É muito bonito. Uma união maravilhosa. É muito bonita a atuação dos ciganos na seara de Cristo. Gratidão. Um salve a todos. Salve.